E dá uma olhada só nessa questão de matemática. 6 mais 4 elevado a 3 dividido por 4, abre parênteses, 8 menos 12, fecha parênteses, elevado a menos 2. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Professor Pi e aqui apresento para vocês, todos os dias, um novo conteúdo de matemática. E se você gosta desse material e de matemática, já deixe o seu like neste vídeo e não deixe de se inscrever no canal e passe a fazer parte dos nossos estudos. Maravilha? Então, venha resolver! E antes de começarmos a resolver juntos mais essa expressão, eu gostaria que você tentasse resolver sozinho ela. Não quer tentar? Faz o seguinte, tenta resolver sozinho e depois comenta aí abaixo nos comentários qual o resultado que você encontra. O passo a passo que fez e a alternativa que marcou. Letra A, 7 fatorial? Ou letra B, 7 duplo fatorial? Ou letra C, raiz quadrada de menos 49? Ou letra D, 1 sobre 343 elevado a menos 1/3. E vamos ver se você acerta mais essa questão aqui no Matemática Show. Maravilha? Aqui vamos começar a resolver juntos. E como aqui temos uma expressão numérica, como sempre, devemos observar o nosso PENDAS. O PENDAS é o nosso guia na matemática que nos diz exatamente a ordem em que as operações de uma expressão numérica deve ser resolvida, do P ao S. O P nos diz que devemos resolver primeiro o que estiver dentro dos parênteses, na sequência expoentes e raízes, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. É bom lembrar que, na verdade, aqui temos 4 etapas, 4 níveis de hierarquia. Primeiro, então, se resolve o que estiver dentro dos parênteses. Observe que aqui temos parênteses, então vamos resolver primeiro o que está aqui dentro. Então, resolve-se os parênteses por primeiro. Na sequência, os expoentes e raízes, ou potências e radiciações. Aqui temos uma potência, né? E aqui fora dos parênteses, depois também temos aqui mais uma potência, que é a segunda etapa. E multiplicação e divisão, na verdade, estão na terceira etapa. Entre elas, se resolve a que primeiro aparecer na expressão. Maravilha? A mesma coisa ocorre entre adição e subtração, que estão na quarta etapa. Resolve-se entre adição e subtração a que primeiro aparecer na expressão. Resolve-se a que aparecer primeiro a que estiver mais à esquerda e depois segue para as operações da direita. Bacana? Legal? Então agora com o nosso PENDAS aqui, vamos partir para a solução de nossa expressão numérica. Então vamos começar primeiro pelo que está dentro dos parênteses, conforme o nosso PENDAS. Vamos resolver então a nossa subtração. 8 menos 12. 8 menos 12 resulta em menos 4. E agora, vamos partir para qual operação? Observem que aqui temos uma potência. E a potência tem preferência sobre a adição, a subtração. E aqui, reparem que temos também uma multiplicação, é bom lembrar, né? E, como esta potência aqui vem antes dessa, vamos resolver primeiro essa potência aqui. 4 elevado a 3. Maravilha? E como se resolve uma potência? Como sempre, né? Basta multiplicar a base por ela mesma na quantidade de vezes aqui do expoente. Temos a base 4 e o expoente 3. Vamos repetir o 4 3 vezes, então, e fazer a multiplicação entre eles. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Maravilha? Agora, vamos então substituir 64 em nossa expressão, aqui em 4 elevado a 3. Vamos substituir. E agora, vamos ter aqui uma adição, uma divisão, uma multiplicação e ainda a potência. Vamos resolver então a nossa potência. Aqui temos menos 4 elevado a menos 2. E agora, como se resolve uma potência de base negativa e ainda mais com um expoente negativo? E para se resolver, esta potência se resolve da seguinte forma. Como temos aqui uma base negativa e um expoente negativo, vamos ter que fazer a inversão da base, já que aqui há um expoente negativo. Vamos ter que inverter 4. E como se inverte? Como aqui temos um denominador, todo número isolado, né, ele tem 1 como denominador. Então, para se inverter a base,
O 1 vem para numerador e o 4 vem para denominador. Vai ficar assim. E o sinal, ele, do expoente aqui, ele vai ficar positivo. Ele se inverte. Menos vira positivo. Então, a base fica invertida, né? 4 vira 1 sobre 4 e tiramos o sinal do expoente aqui negativo, vira positivo. Mas reparem aqui que o sinal da base continua negativo. Isso nós não mexemos. No sinal da base não mexemos, apenas mexemos no sinal do expoente. Bom, aqui basta então agora fazer a nossa potência aqui elevada a 2, elevada ao quadrado. Basta multiplicar a base por ela mesma a quantidade de vezes aqui do expoente, que é 2. Vamos então fazer a nossa multiplicação de menos 1 sobre 4 vezes menos 1 sobre 4. E vai resultar, aqui, lembre-se, né, que menos com menos na multiplicação, ele vira um sinal positivo. E aí vamos fazer a nossa multiplicação entre aqui os numeradores e depois entre os denominadores. Vai ficar assim, 1 sobre 16. Então, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1, e 4 vezes 4 resulta em 16. Então, menos 4 elevado a menos 2 resulta em 1 sobre 16. Vamos substituir aqui, vou limpar a tela aqui e vamos substituir, ok? Então, substituindo aqui, fica 1 sobre 16. A nossa expressão vai ficar assim, 6 mais 64 dividido por 4 vezes 1 sobre 16. E de acordo com Pendas, vamos resolver primeiro a divisão. Entre multiplicação e divisão, como já alertei vocês, não tem preferência. Resolve-se a que primeiro aparecer aqui na expressão. Então, vamos resolver 64 dividido por 4. Maravilha? Reparem, se vocês fizessem aqui primeiro a multiplicação, o resultado da expressão vai ser outro. Portanto, façam da forma correta. Entre multiplicação e divisão não tem preferência, resolve-se a que primeiro aparecer na expressão. Então, vamos lá. Vamos fazer 64 dividido por 4. E 64 dividido por 4 é igual a 16. Então, aqui, agora sim, temos uma adição e uma multiplicação. Agora, vamos ir para a multiplicação. Mas reparem que aqui, podemos já, né, simplificar 16 aqui com esse 16 do denominador. E vai ficar, né, fazendo a simplificação, vai resultar em apenas 1. E agora resultou apenas a nossa adição. 6 mais 1 resulta em 7. Então, o resultado de nossa expressão é igual a 7. Mas reparem que aqui não está expressamente mencionado em nenhuma resposta o 7. Então, vamos resolver cada uma de nossa expressão para verificar qual delas é a nossa alternativa correta. Então, com a tela limpa aqui, vamos começar a resolver. Aqui na letra A, temos 7 fatorial. As pessoas que me acompanham sabem que não pode ser marcada a letra A, já que 7 fatorial resulta em um número muito superior a 7. Aqui, apenas por curiosidade, fatorial se trata, né, de uma notação matemática que, para se resolver, deve-se multiplicar o número que aparece aqui antes do ponto de exclamação por todos os seus antecessores naturais até chegar a 1. Apenas rapidamente aqui, né, para mostrar aqui como se resolve fatorial. Então, deve-se multiplicar o 7 aqui, no caso, por todos os seus antecessores naturais até chegar a 1. No caso, né, os antecessores naturais de 7 são o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Se fôssemos aqui fazer a multiplicação, né, chegaríamos em 5.040. Vou fazer aqui rapidamente, de cabeça, né, 7 vezes 6 é igual a 42. 42 vezes 5 é igual a 210. 210 vezes 4 é igual a 840. 840 vezes 3 dá 2.520. 2.520 vezes 2 dá 5.040, que é o que estávamos procurando aqui, ok? Mas, como eu disse, né, 7 fatorial é um número muito superior a 7, então não pode ser a letra A. Por isso, vamos descartar e vamos ver aqui a letra B. Então, aqui na letra B, podemos descartar a letra A. Na letra B, temos 7 duplo fatorial. E a semelhança da letra A não pode ser a letra B, já que 7 duplo fatorial é diferente de 7. Apenas para fins de curiosidade aqui, temos que, para se resolver duplo fatorial, devemos verificar primeiro a paridade do número que aparece antes do símbolo. E aí, verificada a paridade dele, vamos multiplicar esse número pelos, então, seus pares ou ímpares, né? Verificar a paridade é verificar se o número é par ou ímpar. Aqui, no caso, é um número ímpar, 7, né? E vamos multiplicar, então, pelos seus antecessores inteiros e positivos que têm a mesma paridade de número. No caso aqui, 7, vamos, então, verificar os números que são inteiros e positivos que têm a mesma paridade de 7 e que vem antes dele. No caso, são 5, 3 e 1 apenas. E aí fizemos, então, a nossa multiplicação entre os números. 7 vezes 5 é igual a 35. 35 vezes 3 é igual a
105, não é mesmo? Então, como eu havia mencionado, né, 105 é diferente de 7. Então, também podemos descartar a nossa letra B. Vamos aqui verificar a letra C. E aqui na letra C nós temos raiz quadrada de menos 49. Muitas pessoas podem ter marcado essa alternativa aqui como a correta, já que raiz quadrada de 49 é igual a 7. No entanto, no conjunto dos números reais, que é o conjunto que nós normalmente trabalhamos na matemática básica, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, podemos descartar a letra C. No entanto, apenas para fins de curiosidade, existe um campo da matemática onde se trabalha assim com raiz quadrada de número negativo. É nos chamados números complexos. Apenas para fins de curiosidade, vou resolver aqui no campo dos números complexos a raiz quadrada de menos 49. Aqui podemos entender menos 49 como 49 vezes menos 1. Então, faríamos a raiz quadrada de 49 e deixaríamos o menos 1 lá dentro da raiz. Ficaria assim. Ficaria 7 vezes a raiz quadrada de menos 1. Esse menos 1, essa parte aqui da expressão raiz quadrada de menos 1, na matemática é simbolizado pela letra I, a chamada unidade imaginária. Então, o resultado de raiz quadrada de menos 49, na verdade, vai ser 7 vezes I, ou 7 vezes raiz quadrada de menos 1. Esse conjunto dos números complexos é bastante utilizado em áreas muito avançadas das ciências, como mecânica quântica, engenharia espacial, entre outras áreas. Mas então, não pode ser a nossa letra C, vamos descartar a letra C, deve então ser a letra D. Vamos resolver aqui para verificar se de fato é a nossa letra D ou não há nenhuma das respostas. Então, aqui na letra D, nós temos 1 sobre 343 elevado a menos 1 sobre 3. E como temos um expoente negativo, o que devemos fazer aqui é inverter a base. O 343 vem para cima e 1 vem para baixo. Vai ficar 343 elevado a 1 sobre 3, já que o sinal negativo ele vira positivo. E agora o que temos aqui, na verdade, é nada mais nada menos do que uma raiz cúbica de 343, já que na matemática, quando temos um expoente fracionário, o denominador do expoente vira o índice da raiz e o numerador do expoente da potência vira o expoente do radicando. E aqui a base da potência vira o nosso radicando. Então, na verdade, nós vamos ter raiz cúbica de 343. Maravilha? Vamos então encontrar a raiz cúbica de 343. Vamos utilizar o método da fatoração. A primeira coisa a se fazer é separar o nosso radicando 343. E agora vamos começar a decomposição de 343 em números primos. Para isso, vamos começar a dividir 343 por números primos até chegar a 1. Os números primos são os números superiores a 1, que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7 e assim sucessivamente. Começamos a nossa fatoração pelo menor número primo. Para saber se pode ser fatorado pelo número primo, deve-se se perguntar se o número, o radicando aqui, o número que está aqui, é divisível pelo número primo da ordem. Como aqui temos 343, o número ímpar, e aqui 2 o primeiro número primo, então ele não pode ser divisível pelo número 2. Passamos para o número seguinte. Como sabemos que 343 pode ser divisível por 3, basta somar os algarismos do número. Se a soma resultar em um número que é divisível por 3, então podemos dividir por 3. Vamos somar aqui, 3 mais 4 é igual a 7. 7 mais 3 é igual a 10. 10 não é divisível por 3, então passamos para o próximo número primo. Para saber se o número é divisível por 5, o número aqui, o algarismo, o último, deve ser 5 ou 0, senão não é divisível por 5. Então, 343 não é divisível por 5. E por 7? Como sabemos se o número é divisível por 7? Basta fazer o seguinte, multiplicar o último algarismo aqui, que no caso é 3, por 2, então fazemos 3 vezes 2, resulta em 6, e subtraímos o 6 dos algarismos restantes, que aqui no caso vai formar o 34. Então fazemos o seguinte, 34 menos 6, que vai resultar em 28. Como 28, o resultado é um número que é divisível por 7, então podemos dividir sim 343 por 7. 343 é divisível por 7, vai resultar um número exato. Então vamos lá, eu vou fazer aqui de cabeça, mas 343 dividido por 7 é igual a 49. 49 é dividido por 7 e resulta em 7. 7 é dividido por 7 e resulta em 1.
Então, amigos e amigas, reparem aqui que chegamos ao fim de nossa decomposição do número 343. Basta fazer então agora aqui, agrupar, né, os 3 sets aqui em uma potência. A potência é de 7 elevado a 3. Ora, e agora então 7 elevado a 3 é igual, né, 343, podemos substituir aqui dentro. Podemos substituir o 7 elevado a 3 por 343 podemos substituir por 7, né? E vamos ter aqui dentro uma potência com expoente 3. E agora, como temos o índice aqui de raiz cúbica, né? E o expoente 3 aqui, vamos apenas simplificar e extrair a raiz cúbica de 343, que é igual a 7. Então, amigos e amigas, de fato, a resposta correta é a letra D, porque 1 sobre 343 elevado a 1 sobre 3 é igual a 7. Então, a resposta certa é a resposta D. Então, amigos e amigas, acertaram mais essa? Comentem como foram, comentem se acertaram, se erraram. Desejo a todos uma vida muito próspera, muito saudável. Continuem praticando muitos exercícios de matemática e muitos exercícios físicos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E se quiserem, podem fazer esta próxima questão que aparece na tela.